Hoje falaremos um pouco sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos imaginar que eu tenho um triângulo retângulo ABC com uma altura h em relação a BC, ou seja, a altura AH é a altura relativa à hipotenusa BC, já que aqui é um ângulo de 90 no vértice A e um ângulo de 90 de AH em relação a BC, ou seja, AH e BC são perpendiculares. Vamos marcar os ângulos que tem nesse triângulo. Digamos que esse ângulo aqui seja um ângulo laranja. Se esse é um ângulo laranja, digamos que esse outro aqui é um ângulo em verde. Tudo que sabemos é que o ângulo em laranja mais o ângulo verde tem que dar um total de 90 graus. Por quê? Porque se aqui temos 90 graus no vértice A, esses dois ângulos, laranja e verde, eles têm que ser complementares. Mas veja, nesse triângulo AHC, se aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui em cima eu tenho que ter um ângulo laranja. Então esse ângulo aqui tem que ser laranja. Como esse ângulo todo é de 90, então esse outro ângulo que sobra tem que ser verde. Ora, então agora podemos separar o triângulo ABC em três triângulos diferentes. Aqui temos o laranja, ângulo laranja, igual a gente tem aqui em cima. Aqui a gente tem o ângulo laranja, da mesma maneira que aqui. E aqui a gente tem o ângulo laranja, já que esse triângulo é o maior triângulo. Então, laranja, laranja, laranja. Os que sobram já sabemos que são verdes. Então, esse ângulo aqui tem que ser verde. Esse ângulo do triângulo menor tem que ser verde. E esse ângulo aqui tem que ser verde. Ficamos então com três triângulos diferentes, obtidos a partir desse triângulo inicial. O triângulo AHB, esse aqui. O triângulo AHC, que é esse. E o triângulo ABC, original, que é esse. Todos eles são semelhantes entre si. Pelo caso de semelhança, A, tio. Já vimos antes, né? Isso é um caso de semelhança. Então agora vamos dar nomes aos lados dos triângulos, né? Vamos chamar BC de A minúsculo. Então esse tamanho de baixo aqui vale A minúsculo. Vamos usar azul. A minúsculo. Então aqui temos A minúsculo. Vamos chamar esse lado aqui de C minúsculo, de verde, por exemplo. Então se aqui é C e aqui também. Vamos chamar esse aqui de B minúsculo. Então aqui temos B minúsculo e aqui temos B minúsculo. Vamos chamar esse pedaço pequeno aqui de M, por exemplo. M. Então aqui temos M e só. E aqui vamos chamar de N. Que cores já usamos? Azul, verde, vermelho, roxo. Vamos usar azul escuro. N. Então aqui N. E aqui repare que temos N e M somados. Então aqui temos M mais N. Vamos chamar também esse pedaço aqui de H minúsculo. H, H e H. Ou seja, temos três triângulos com ângulos iguais, portanto são semelhantes. A hipotenusa do maior é A, como escrevemos aqui.
E aí podemos colocar todos os ângulos, todos os lados e ângulos nesses três triângulos. Podemos agora escrever as razões de semelhança entre todos eles. Então vamos começar com esses dois triângulos da esquerda, com os dois menores. Bom, vamos usar como referência primeiro os ângulos laranja e o de 90. Ok, então nesses dois primeiros triângulos temos o oposto ao laranja nesse triângulo, teremos H, oposto ao laranja nesse triângulo temos N, oposto ao de 90 nesse triângulo temos C, oposto oposto ao ângulo reto nesse triângulo temos B. Então B. Isso quer dizer que H sobre N é igual a C sobre B. Então, de novo, oposto ao laranja, H, oposto ao 90, C. Então, H e C no triângulo pequeno. Oposto ao laranja aqui, N, oposto a 90, B. Temos essa relação, vamos chamar de 1. H sobre N, C sobre B. Agora vamos usar o verde e o ângulo de 90. 2. O ângulo verde aqui, M. Verde aqui, H. 90 nesse primeiro, C. Ou seja, C sobre B. Mesma relação de antes, né? C sobre B. E aí ficamos com H sobre M, C sobre B. Ok, então temos as duas relações que queríamos, né? Entre o laranja e o ângulo de 90, ou seja, H e N, e depois C e B. 90 nesse, C, 90 nesse, B. Ok. Podemos usar agora ainda os dois agudos. Então, 3. Usando os dois agudos, lembrando que aqui já temos HN, então podemos escrever H e embaixo N. E no outro, os dois agudos, né, podemos escrever primeiro N e H. É isso? N e no primeiro a laranja. Escrevi errado aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Oposto ao laranja no primeiro é H. Oposto ao laranja no segundo é N. Oposto a verde no primeiro é M. Oposto a verde no segundo, agora sim, é o nosso H. E aí chegamos a uma relação bastante conhecida e importante também, que diz o seguinte, ó, a partir dessa relação podemos escrever que H ao quadrado é igual a M vezes N. Essa é uma relação bastante importante e bastante usada. Deixa eu só reescrever ela aqui, porque esse H está parecendo N. Então, H ao quadrado, assim a cor identifica. H ao quadrado, M e N. Pronto, agora sim. Então, nós já escrevemos aí a primeira relação importante no triângulo retângulo, que é a altura relativa à hipotenusa, ela é a média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Repara que esse lado aqui, ó, M, é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. E esse lado aqui, N, é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, H ao quadrado MN significa que a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Bom, já escrevemos as três relações entre esses dois triângulos, usando todos os seus ângulos.
Vamos escrever as relações entre esse triângulo e o maior, usando também todos os ângulos. Vamos escrever aqui, ó, 4. 4. De novo, podemos começar usando verde ou laranja, como começamos aqui, laranja e o ângulo reto. O laranja aqui temos H, no triângulo maior temos B. B. Ângulo reto no pequeno temos C. Ângulo reto no grande temos A. Essa também é uma importante relação no triângulo retângulo, que pode ser escrita assim, ó, A vezes H, vou usar a cor aqui correta para a gente não se confundir mais na frente, A, H é igual a B vezes C. Então, o produto dos catetos, B e C, é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. Essa também é uma importante relação nos triângulos retângulos. 5. Vamos usar agora, aqui usamos o laranja e o ângulo reto. Vamos usar o verde e o ângulo reto. Para o verde, temos aqui M. No triângulo maior, para o verde, temos C. O ângulo reto, temos C. No ângulo reto, no outro, temos A. Então, de novo, temos uma relação bastante conhecida nos triângulos retângulos, que diz o seguinte: AM igual a C ao quadrado. Então, C elevado ao quadrado igual a vezes M. Isso nos diz que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. Então, C ao quadrado igual a M vezes A. C é o cateto. M é a projeção dele próprio. Então, cateto ao quadrado é igual à projeção dele sobre a hipotenusa vezes a própria hipotenusa. Essa relação aparece aqui. Por fim, podemos escrever mais uma relação ainda nesse triângulo, usando os dois ângulos agudos e comparando com o maior triângulo. Então, vamos fazer isso. 6. Usando os dois ângulos agudos, temos H, já escrevemos isso antes, H e B. B. H é o verde, aliás, H é o oposto a laranja, aqui B é o oposto a laranja, o oposto a verde no primeiro é M, como escrevemos aqui, e o oposto a verde aqui é C. Já tínhamos escrito essa relação antes, ela já tinha aparecido, H sobre B, M sobre C. Ela aparece aqui, ó, só que escrita de outra forma. Tá vendo? BM igual a HC. BM igual a HC, se multiplicarmos cruzado. Então terminamos as relações entre o triângulo da esquerda e o maior triângulo. Só nos falta agora escrever as relações entre o triângulo do meio e o da direita. Vejamos isso então. Vamos usar esse espaço aqui, 7. Podemos escrever a relação de novo entre o ângulo laranja e o ângulo reto, começando dessa maneira. Então, N, que é laranja no pequeno, laranja no grande, B.
é laranja, laranja. Ângulo reto B, ângulo reto A. Essa relação é semelhante à que encontramos para a projeção do cateto quando usamos o primeiro, essa relação aqui. Ela vai nos dar b ao quadrado igual a AN igual a AN, ou seja, a projeção do cateto tem que ser igual à hipotenusa vezes essa projeção, né? O cateto ao quadrado é igual à projeção N vezes a própria hipotenusa. Vamos continuar aqui à direita, continuarmos vendo os dois triângulos. 8. Podemos usar agora os dois. Usamos o agudo laranja e o ângulo reto. Vamos usar o agudo verde e o ângulo reto. O agudo verde no primeiro triângulo nos dá H. O agudo verde no segundo triângulo nos dá C. O ângulo reto no primeiro triângulo nos dá B. E o ângulo reto no segundo triângulo nos dá A, que é azul claro. Também já tínhamos essa relação, que é a 8. Como vimos, é A vezes H igual a B vezes C. Então, A versus H, que é o marrom, igual a B vezes C. C é o verde. Pronto. E por fim, só precisamos de mais uma relação. Vamos escrever aqui em cima, por exemplo. 9. Que é usando os dois ângulos agudos nos dois triângulos da direita. Já sabemos que laranja nos dá N sobre B, então N sobre B, e verde nos dá HC. H e C, que é o verde. Também já tínhamos essa relação, então não vamos perder muito tempo com ela. BH igual a NC. Ela já aparecia lá no começo, foi a primeira relação que fizemos. Unindo essas relações, veremos o seguinte. Olha só. Sabemos que H ao quadrado igual a MN, certo? Dessa relação aqui. Sabemos que C ao quadrado igual a AM. E sabemos que B ao quadrado igual a AN. Essas relações aparecem. Vou usar o amarelo para selecioná-las aqui. Essa relação e essa relação. Certo? Ou seja, H ao quadrado MN, C ao quadrado AM, B ao quadrado AN. Então façamos o seguinte, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o verde ao quadrado. Isso vai nos dar AM mais AN. Né? Então, AM, AN. M é o roxo, M, e N é o azul, AN. Então, deixa eu colocar os símbolos agora. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a AN mais AN. Então, mais B ao quadrado mais C ao quadrado pode ser escrito então como A, M mais N, roxo mais azul. M, N.
Fechando aqui, colocando os símbolos. M mais N. Acontece que M mais N é A. Basta ver aqui, ó. Ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, que é conhecido pela gente por Teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é conhecido como Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então temos aí 10 relações importantes entre os lados, os catetos, né, e a hipotenusa, e a altura relativa à hipotenusa num triângulo retângulo qualquer. Escrevemos todas essas relações, essas 10 relações que aparecem, algumas são repetidas, outras não, e todas elas são importantes. Então eu fiz questão de fazer todas vagarosamente para que vocês entendam como elas são obtidas, para o caso de você esquecer alguma delas. Basta usar semelhança de triângulos em todos esses triângulos, nos três, e você é capaz de obter todas elas. A única exceção é o Teorema de Pitágoras, em que você precisa lembrar que eu tenho que somar b ao quadrado com c ao quadrado e substituir o m mais n por a. Com isso eu tenho o Teorema de Pitágoras. Como a gente usa ele regularmente, eu acho um pouco difícil você esquecer. Até o próximo vídeo, eu fico por aqui e até mais.